Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui na Gazeta do Povo. Estamos devolvendo aos trabalhadores o direito de sacar o seu dinheiro que está no FGTS. Serão 106 milhões de pessoas que vão receber dinheiro. Não é um voo de galinha, tem que ser algo permanente, é uma opção, é uma alternativa, é uma escolha que nós estamos dando para o cidadão brasileiro. São 42 bilhões de reais na economia no período 2019-2020. Isso é um impulso no PIB de 0,35 pontos percentuais. No 15 Minutos de hoje, o assunto é FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Esses que você ouviu aí na abertura foram o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, o Adolfo Saxida. Todos eles participaram da cerimônia na qual o governo anunciou a nova possibilidade de saque desse dinheiro do FGTS, que é uma espécie de poupança obrigatória do trabalhador. Quando e para quem vale a pena sacar com as novas regras do fundo? E o que pode acontecer com a economia do país com essa medida? O que mais poderia ser feito com o FGTS para que o trabalhador, o verdadeiro dono do dinheiro, tenha ainda mais controle sobre ele? São esses os temas a partir de agora e pelos próximos 15 minutos. Dado essa questão do FGTS, às vezes as pessoas falam: Pedro, R$100, 200, 300, 400, 500 não vai fazer a diferença na vida de ninguém. Nós temos que conhecer mais o Brasil. O tão aguardado anúncio das mudanças no saque do FGTS saiu. E o que isso representa para a economia e também para o bolso do trabalhador? Eu convidei aqui no 15 Minutos o editor da Gazeta do Povo, Guido Orges, para a gente analisar esse assunto. Guido, vamos começar do começo. O que mudou no FGTS a partir do anúncio feito pela equipe econômica do governo federal? Guido. Olá. O governo anunciou 3 mudanças no Fundo de Garantia. Uma delas é uma permissão para um saque extraordinário, que começa agora e vai até março do ano que vem, de até R$500 por conta vinculada ao fundo. Então, quem tem mais de uma conta, às vezes de empregos anteriores, que o dinheiro ficou preso lá, vai poder sacar R$500 por conta. 81% das contas do FGTS tem menos de R$500. Em resumo, 81% das contas do FGTS estão completamente satisfeitas com a regra que nós escolhemos. Isso quer dizer o seguinte: 54,7 milhões de brasileiros vão ter direito a pegar todo o dinheiro que eles têm no Fundo de Garantia. Também foi anunciado que a totalidade do lucro do Fundo de Garantia vai ser distribuída aos cotistas. Hoje a distribuição é de 50% do lucro. Isso vai melhorar um pouquinho a rentabilidade de quem continuar com recursos em alguma conta no Fundo de Garantia. Hoje o Fundo de Garantia ele remunera 3% ao ano, mas a TR hoje está quase zerada, porque os juros estão baixos, né? Uhum. E aí 50% do lucro. A partir de agora, então, passa a ser uma taxa de 100% do lucro. A gente não tem como calcular quanto vai dar no ano, porque depende de quanto o Fundo de Garantia vai ter de lucratividade, mas ele tem um resultado positivo no fim de cada exercício. E esse dinheiro ele vinha se acumulando numa conta em que o governo passava a gerir, né? Então, agora o recurso ele volta para quem de fato pertence, né? O dinheiro passa para a mão do trabalhador que tem dinheiro no Fundo de Garantia. Estamos garantindo mais liberdade para o trabalhador decidir o que fazer com o seu dinheiro. A terceira mudança é a que tem efeito de prazo mais longo e que vai provavelmente causar muita dúvida na hora das pessoas escolherem. O governo vai permitir, a partir do ano que vem, que o cotista escolha entre 2 formas de saque do Fundo de Garantia. Uma que já existe, que é quando você pode sacar ao ser demitido sem justa causa, e um novo modelo que é o saque aniversário, é o nome que o governo está dando para essa nova modalidade. O que nós estamos oferecendo hoje é uma alternativa, é uma oportunidade a mais de saque dos fundos FGTS. Ela vai permitir que você saque um percentual do que está depositado no Fundo de Garantia no seu aniversário. Esse percentual varia de acordo com o seu saldo. Basicamente é isso, é um modelo ou outro. E você vai fazer essa escolha. A partir do momento que você escolher, por padrão, você está no modelo atual, que é saque no momento da demissão sem justa causa, né? E agora você vai poder, a partir do ano que vem, escolher entrar nesse outro modelo, que é um saque por ano,
aí dependendo do saldo que você tem. Só que quando você volta se você quiser voltar para o modelo anterior, modelo atual, você fica 2 anos sem poder sacar o recurso. Então vai na hora de uma fazer carência, né? Uma carência. Isso vai fazer com que a gente tenha que fazer muita conta antes de fazer a escolha, porque não é tão simples assim. É uma oportunidade de acesso e é reversível, vocês vão ver depois. Pode ser mais útil para alguém receber um 14º salário o resto da vida. É bom funcionário, está bem empregado, acredita naquilo, vai ficar a vida toda naquilo. Para que eu vou estimular a rotatividade? Pois é, e começando até por essa última novidade, então, a questão do saque aniversário, né? Dá pra gente dizer para que tipo de trabalhador, vamos dizer assim, seria vantajoso talvez pensar nessa possibilidade de mudança, então sair do modelo atual do FGTS e partir para esse do saque aniversário? Eu acredito que é para a minoria das pessoas. A maioria das pessoas ainda vai ter mais benefício permanecendo no modelo atual. De cara, quem se beneficia com isso é quem está no emprego que é estável, assim, que às vezes você trabalha numa empresa da própria família, você sabe que não vai ser mandado embora, você tem muita segurança de que não vai ser mandado embora e é melhor aí sacar um percentual do fundo de garantia que pode dar um recurso extra para você fazer um investimento no Tesouro Direto ou para você pagar uma dívida que você tem. Quem tem uma dívida e tem a possibilidade de sacar um percentual ali naquele momento para pagar aquela dívida, sabendo que voltando para o modelo antigo vai ter que ficar 2 anos esperando, talvez valha a pena correr o risco. Acho melhor correr um risco de ficar com o dinheiro travado do que pagar juros. Então, pode valer a pena, dependendo da dívida e da situação da pessoa. Hoje sabemos que há 63 milhões de brasileiros com dívidas atrasadas no Serasa. 37,3% das pessoas que têm o nome negativado, meus amigos, tem uma dívida menor que R$500. E também deve valer a pena para quem está pensando em pedir demissão. Você não vai sacar de qualquer maneira, o dinheiro vai ficar preso. Melhor sacar o percentual que você tem direito. Se você vai pedir demissão de qualquer maneira, o dinheiro vai ficar preso lá. Então é melhor sacar pelo saque aniversário. Para quem não está nessas situações é um pouquinho mais complicado, porque de qualquer maneira o fundo de garantia ele é uma reserva, é uma poupança forçada que o governo... obrigatória, né? Ele te obriga a fazer, ele está lá. E se você for demitido no momento que você está no saque aniversário, o dinheiro vai ficar preso. E aí a situação é que podia estar com aquele dinheiro para uma emergência importante no momento de um desemprego e não vai poder sacar. O novo FGTS e a liberação do PIS/PASEP representa injeção de recursos na economia. Precisamos de ajuda de todos os senhores e senhoras, pois esta não se trata de uma proposta de governo, mas de Estado. Falando um pouco sobre o que espera o governo com essa medida, Guido. Claro, fala-se aí na questão da economia, né? Você trazer um incentivo para o consumo e, consequentemente, um crescimento da economia. Dá para esperar que isso venha a acontecer? O que o governo espera em relação a isso com essas medidas anunciadas nessa semana, Guido? Eu acho que tem 2 aspectos importantes nas medidas do governo. Um é de prazo mais curto, que é esse que você mencionou de crescimento econômico. O governo está estimando em 40 bilhões o volume de recursos que serão sacados. Claro que tem muita gente que vai sacar, terá direito a um saque muito pequeno, de contas antigas. Às vezes tem R$8, R$10, R$50 numa conta que ficou em algum passado remoto e isso não vai fazer muita diferença. Às vezes as pessoas nem vão se mover para sacar esse recurso. Então, não sei se vai chegar a esses 40 bilhões é estimativa do governo. Se chegando a um valor desse montante, ele faz diferença no PIB, sim, porque como é um valor baixo, ele provavelmente vai se reverter em consumo. R$500 por conta, às vezes até gente com mais de uma conta, pode chegar a R$2, R$3.000, dependendo do teu histórico profissional. Isso faz alguma diferença no PIB, sim. O governo Temer liberou 44 bilhões para 25 milhões de pessoas. Nós estamos liberando menos dinheiro para 4 vezes mais pessoas. Eles mexeram só nas inativas. Nós estamos mexendo nas ativas e inativas. Quanto isso vai representar, no fim das contas, em crescimento econômico, ainda não tem uma estimativa muito firme do governo, mas olhando para os efeitos da liberação anterior das contas inativas do governo Temer, é algo que vai ser mensurável, sim. 0,2%. Mas lá no governo Temer era só das contas inativas, era né? das contas inativas, e foi meio pontual também o reflexo, né? Foi bem pontual, ele foi de curto prazo, ele não garante crescimento sustentável, realmente ele dá ele melhora um pouco
o desempenho de alguns setores da economia. No caso do governo Temer, como eram só contas inativas, tinha muita gente ainda com recursos altos até parados no FGTS. E não existia esse limite, como tem hoje, R$500. Então, muita gente pode até fazer uma compra maior de carro, dar uma entrada em algum terreno, alguma coisa assim. Agora a gente está falando de um recurso que é menor, de R$500 de limite. Realmente, a maior parte do recurso deve ir para consumo de coisas menores. Então, os setores que se beneficiam com isso são varejo na ponta, de supermercado, hipermercado, talvez alguma coisa de linha branca, mas não dá para esperar assim, indústria automotiva tendo um desempenho melhor por causa disso. Então, tem um efeito no PIB, sim, porque é um recurso que hoje está aplicado em títulos do governo, porque o Fundo de Garantia ele tem no seu balanço uma parte do recurso que é o que está empenhado em empréstimos habitacionais, tá? Um pouco mais de R$300 bilhões. Nós fizemos questão, como a construção civil é extraordinariamente importante e gera empregos, nós fizemos questão de não tocar e de preservar desde o início, conversamos sobre isso. Não encosta no crédito de construção civil, deixa crescer. Agora, o resto, vamos tirar e vamos jogar. E aí ele tem um dinheiro que vamos chamar de dinheiro vivo, que está bem disponível porque as pessoas podem querer sacar naquele momento, tem as demissões, então o Fundo de Garantia ele tem uns 20 bilhões que estão disponíveis ali o tempo todo. E existem 150 bilhões em títulos. Desses 150 bilhões, 100 bilhões são os que têm uma disponibilidade, que estão em títulos do governo. É o dinheiro que tem alta liquidez. E você vai então vender títulos do governo e transformar isso em consumo. É quase automático. Vai dar uma melhora de perspectiva de curto prazo no PIB, sim. E dentro de uma filosofia de liberdade do indivíduo. Mas existe outro aspecto que eu acho que é tão importante quanto, que é de mais longo prazo, que é uma sinalização de um movimento de liberalização na economia. O Fundo de Garantia ele tem um aspecto histórico importante para a gente lembrar. Ele foi criado na ditadura, como uma forma de existia um modelo de contratação com estabilidade. O Fundo de Garantia foi um acerto ali entre governo e trabalhadores, e também a indústria da construção que entrou como beneficiário desse fundo. E todo mundo concordou, né? Inclusive, agradou todo mundo. Durante muito tempo agradava muita gente, mas o mundo mudou. A gente está numa situação em que as pessoas entendem mais de como funciona a economia. A gente está numa situação em que a liberdade econômica tem um valor muito maior para a sociedade hoje, e o Fundo de Garantia ele se tornou anacrônico. Para as empresas ele não é muito bom porque é uma remuneração, parte da remuneração que ela paga para o funcionário, mas o funcionário não vê o benefício daquilo rapidamente. Para o trabalhador, ele tem regras que são muito amarradas, ele não pode usar quando ele precisa mais o dinheiro, ele às vezes toma uma decisão de comprar um imóvel só porque é a melhor forma dele retirar o dinheiro do Fundo de Garantia quando ele está no emprego que ele gosta e há muito tempo. Só sobra comprar um imóvel. Às vezes ele não é a melhor solução econômica para ele. Pode ser que alugar seja melhor, pode ser que o imóvel depois ele tenha que vender, ele vai pagar taxa de imobiliária. Ele é contra a liberdade. E aí o movimento de se criar uma nova forma de saque vai nesse caminho de aumentar a liberdade. Não é o melhor, pode não ser a solução definitiva, mas me parece que é um indicativo de que realmente o Ministério da Economia quer trabalhar para aumentar a liberdade econômica no país. É um bom sinal. Pelo menos uma sinalização, né? Eu acho que é um bom sinal. E nós vamos começar a descarimbar dinheiro. Então tinha um dinheiro aí que estava carimbado e nós estamos dizendo, não, deixa o povo ir lá e buscar o que é dele, velho. Deixa o trabalhador brasileiro, dá uma oportunidade para ele ir lá e buscar o dinheiro dele. Mais informações, se quer saber tudo sobre o saque do FGTS e as mudanças, acessa lá gazetadopovo.com.br e assina a Gazeta do Povo. Guido, obrigado. Até a próxima. Legal, obrigado. E esse foi mais um episódio, o 19º do 15 Minutos, nosso podcast diário gravado no estúdio da Gazeta do Povo em Curitiba. Eu sempre lembro que você pode ter muito mais informação assinando a Gazeta do Povo, então não esqueça de assinar. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia aqui no podcast. Até amanhã!